Saudações cristãs, com a graça e a paz de Deus, no grato e doce amor de Jesus Cristo no teu coração. Espero que você esteja bem, que Deus te abençoe, guarde e prospere a tua vida e que as tuas orações sejam verdadeiras audiências com o Todo-Poderoso e que o Senhor te ajude, te guie em toda a verdade e justiça. Queridos, caríssimos irmãos que me assistem, eu agradeço primeiramente você ter clicado nesse vídeo, me dando a oportunidade de expor esse assunto, que é um assunto, segundo o meu conceito, bastante divergido em opiniões, porém eu vou trazer o meu ponto de vista apoiado na Escritura e como eu entendo e pretendo transferir esta ideia aos irmãos que assistem. Caríssimos, antes de mais nada de falarmos se é possível ou não perder a salvação, eu gostaria de pedir por irmão, gentilmente, a irmã, conferir tua inscrição abaixo, clica no botãozinho inscrever-se, vai ao lado ali onde tem o sininho, clica no sininho e na opção todas. Dessa forma, todo vídeo que eu postar aqui no canal, o YouTube vai te enviar uma notificação no celular, no teu tablet, no teu notebook, te avisando que o canal postou um novo vídeo. E aí é óbvio que você opta por assistir ou não, eu peço que assista, que compartilhe, divulgue nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, independente de ter aceitação ou não ter aceitação, o debate é sempre bem-vindo, desde que de forma coerente, de forma educada. Isso ajuda muito o crescimento, e aquele joinha que é de graça, não te custa nada, ajuda muito o algoritmo do YouTube, o sistema do YouTube entender que esse canal tem relevância e recomenda mais os vídeos para mais pessoas. Não esquece, dá o joinha, ajuda bastante. E comenta à vontade aí abaixo, ajuda também. Caríssimos, esse é um tema que, partindo do pressuposto que a pessoa seja calvinista, ela não vai concordar com aquilo que eu vou falar aqui. Nenhum calvinista concorda que exista a possibilidade de um salvo perder a salvação. Eles argumentam o seguinte: como alguém vai perder aquilo que ele não conquistou? Bom, eu vou trazer aí uma refutação bem simples mesmo, bem simples. Vou pegar um item aqui, olha, que eu tenho aqui, uma bateria de recarga de celular. Vamos supor que eu tenha ganhado isso daqui, um presente. Se é um presente, logo eu não a conquistei, eu não trabalhei, não é mérito do meu esforço eu ter este item, ok? Bom, se não é mérito do meu esforço, então só por isso eu não sou capaz de perder isso. Eu posso perder, eu posso danificar, eu posso esquecer, eu posso ser roubado. E enfim, então essa tese de que eu não posso perder aquilo que eu não conquistei não para de pé, não aguenta um sopro. Então a pura verdade é que a graça, ela é um favor imerecido, eu não a conquistei, não é mérito de esforço humano, por isso está escrito que não é de quem quer nem de quem corre atrás, é de quem Deus se compadece de misericórdia. Os calvinistas distorcem isso dizendo, tá vendo? É de quem Deus quer, não é de quem está correndo atrás. A verdade está dizendo sobre mérito, sobre capacitação de alcançar a misericórdia. Você não adianta você querer, não é o teu querer, não é o teu correr atrás, ou seja, não é resultado dos teus esforços, e sim resultado da misericórdia de Deus, de quem Ele se compadece. Ele se compadece de quem Ele cobrir com misericórdia, está coberto com misericórdia. O ponto é que a oferta do Evangelho, ela é universal. A salvação não é universal, porque depende de pelo menos eu aceitar esta condição de que Cristo é o meu Salvador, e sem Ele eu sou incapaz de me salvar. Eu preciso pelo menos crer, e o crer parte de mim, e o crer é entender, compreender e crer, né? Acreditar. Então são algumas nuances que eu gostaria já de travar no começo aqui. Tá certo que esse vídeo vai gerar polêmica, o pessoal calvinista vai debater, porque vestem a camisa como se estivesse numa torcida de um time, né? Não estão aí para crescer, estão a maior parte para vencer o debate. Mas vamos lá, é possível perder a salvação? O que a Bíblia nos diz? Vou colocar na tela para os irmãos um pedacinho de Hebreus. Hebreus capítulo 6, no versículo 4. Na tela para os irmãos, para nós comentarmos. Versículo 4 diz o seguinte: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século vindouro, recaíram, sejam outras vezes renovados para o arrependimento, pois assim
Quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e expõem ao vitupério. Bom, aqui, irmãos, geralmente quem defende a ideia de que não há como perder a salvação, e eu afirmo que a Bíblia diz categoricamente que há como perder a salvação, Hebreus é um dos que defendem claramente esta ideia. Alguém vai dizer assim, olha, não, mas esses aí que perderam é porque eles não eram convertidos, eles não tinham sido esclarecidos, são pessoas que passaram pelo meio cristão e não tiveram raízes, não foram convertidos. Na verdade, o que a Bíblia nos informa é totalmente o contrário. Veja bem, vamos de novo fazer a leitura e enfatizar alguns pontos, que ela afirma categoricamente que essas pessoas são pessoas que tiveram profundidade cristã, conhecimento total da vida em Cristo. Olha lá, é impossível que os que já uma vez foram iluminados não é uma pessoa que entrou e passou despercebido no meio cristão, a pessoa que recebeu a luz, ou seja, a luz faz enxergar, é iluminado, este aqui é iluminado, e provaram o dom celestial, e depois se fizeram participantes do Espírito Santo. Veja bem, esses foram iluminados, eles provaram o dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo, foram cheios, irmãos, cheios. E depois, provaram a boa palavra de Deus e também as virtudes do século futuro. Esses aqui que caíram, irmão, são pessoas que tiveram uma vida cristã profunda, enraizada, esclarecida, tiveram experiências, frutos, resultados, vivenciaram a graça do Filho de Deus e recaíram. Ninguém cai de um lugar onde não esteve. Para você cair, né, o famoso cair da graça, só é possível se você estiver nela. Não tem como você cair da onde você não está. Então este aqui, queridos, que a Hebreus diz, depois de novo crucificam o Filho de Deus, para esses não dá para renovar mais o arrependimento. São pessoas que realmente caíram da fé, estando elas profundamente enraizadas. Vamos para Hebreus 10, caríssimos, no versículo 26. Hebreus capítulo 10, verso 26, a partir do 26 aqui, ó. Porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Veja bem, se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, ou seja, essas pessoas a qual o Hebreu se refere, é exatamente pessoas que eu falei lá no capítulo 6, elas receberam o conhecimento da verdade. Não são pessoas nécias, ignorantes no Evangelho, não são cegos que estão aí batendo cabeça sem saber onde estão, desnorteados. São pessoas totalmente esclarecidas, que receberam o conhecimento da verdade. E caiu, já não resta mais sacrifício pelos pecados, porque estes tais é diferente daqueles que entram dentro das instituições ou da vida religiosa cristã e não tem um aprofundamento, um enraizamento, um esclarecimento, e logo murcha ali as suas intenções e ele volta a caminhar fora dos trilhos da vida cristã. Este, irmão, não está sendo apontado aqui nesse texto. Essas pessoas, sim, por falta de esclarecimento, por falta de entender, acabaram se desinteressando de alguma maneira e voltaram para lá. Na verdade, ele nunca nem esteve. Então esses aí não são esses que não dá mais pelo sacrifício, não existe mais sacrifício. Não é destes que Hebreus está citando. Esses aí tem conserto ainda, são pessoas que às vezes batizam e não se enraizam, não se esclarecem e vão para o mundo, voltam. Estes tais, cabe sim você ir atrás e tentar aplicar o Evangelho novamente e para que ele volte, tem total chance de voltar. Mas ele adulterou 50 vezes, maravilha, dá para voltar, dá para pregar o arrependimento, dá para esclarecer para ele tranquilo. Vou dar um exemplo lá do que Paulo falou. Veja bem, aquele lá em Coríntios, que, salvo engano, eu não sei se eu deixei salvo aqui, queridos, dá um exemplo. Isso, 1 Coríntios, colocar na tela, 1 Coríntios capítulo 5. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia. Como é de haver quem possua a mulher do seu pai? Existia uma pessoa na igreja de Coríntios que tinha relações sexuais com a sua madrasta. Isso em qualquer sociedade é repugnante, não tem aceitação em nenhuma cultura. Que dirá numa cultura cristã?
Então este aqui, você veja bem, que lá no versículo 5, Paulo disse: seja este entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Ou seja, Paulo não está entregando ele à condenação eterna, está entregando ele a uma moenda, para que ele passe por uma lixa grossa, para que ele seja sacrificado, moída a sua carne, veja bem, para que o espírito está em letra minúscula, está falando do espírito dele, dessa pessoa, deste adúltero, que seja salvo no dia do Senhor. Enfim, Paulo está entregando a misericórdia, não ao inferno, não está lançando ele no inferno, uma sentença de jogá-lo para o inferno. Tem aquele outro episódio também, de Atos 8, daquele homem que gostaria de receber o poder de impor as mãos, e eu vou deixar na tela para os irmãos verem também. Enfim, lá Pedro também não o condena, diz que não tem parte neste ministério. Pedro repreende ele, dizendo que ele não tem parte neste ministério, ou seja, o que ele queria era ter poder de impor as mãos para satisfazer o seu ego e derramar o Espírito Santo sobre a cabeça das pessoas. Queria ser essa pessoa, centralizar nele poder, e quis comprar em dinheiro. Então Pedro repreende ele, diz que ele não tem parte neste ministério, mas fala para ele se arrepender para alcançar misericórdia, que Deus o perdoe. Ou seja, ele não está excluindo ele do meio cristão, nem sentenciando ele a uma morte eterna, apenas dizendo que ele não vai ter parte no ministério, que ele não vai ter ministério, que ele não vai ficar impondo as mãos, mas ele não tem nenhum impeditivo de ser membro e continuar buscando a misericórdia do Senhor. Não é uma condenação. O que eu quero dizer é o seguinte: esses dois exemplos que eu trouxe aqui identifica claramente, irmãos, que pessoas nécias e ignorantes, cegas, elas não são as mesmas que Hebreus está dizendo, e não é só Hebreus, tá? Vou trazer um outro ponto: não são as pessoas que Hebreus está afirmando que perderam a vida eterna. Os que perdem a vida eterna precisam estar entrando no caminho da apostasia. São dois itens únicos que te colocam para perder a vida eterna: blasfêmia e apostasia. Estes dois, sim, é capaz de fazer um salvo perder a salvação. Mas ele não pode perder aquilo que ele não conquistou. De novo, fiz o exemplo aqui de que se isso fosse um presente, eu tivesse ganho, eu posso perder sim, mesmo que eu não a tenha conquistado, não está na minha mão, não é meu por mérito, eu ganhei de presente, como assim é a graça do Filho de Deus, eu posso perder isso por várias situações. Enfim, eu também posso perder a salvação, mesmo eu não tendo a conquistado, porque eu posso entrar tanto na blasfêmia quanto na apostasia. Mas eu trouxe mais um versículo para nós comentarmos aqui, que é em Timóteo, 1 Timóteo 1,19, diz o seguinte: conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram um naufrágio da fé. Veja bem, houve aqui uma rejeição destes tais, e eles naufragaram da fé, não é de uma suposta fé. Veja bem que é do Alexandre o Latoeiro e esse fornicário, esse adúltero que cometia incesto com a madrasta, enfim, não sei se enquadra no incesto, mas enfim, esses dois, eles não foram sentenciados à condenação. Veja bem que ainda cabia misericórdia. Então, para os que caem da fé, que a Bíblia afirma categoricamente que existe estes, tanto Hebreus como aqui em Timóteo, traz o conceito de que são pessoas que estavam realmente enraizadas e esclarecidas, e apostataram da fé, ou blasfemaram. Timóteo 1,4 diz o seguinte, de 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a demônios enganadores e a doutrina de demônios. Veja bem, são apóstatas. Então, desde lá da blasfêmia, que o Senhor diz categoricamente que não há perdão nem neste século, nem no vindouro, aqui a Bíblia é enfática em afirmar que existem apóstatas da fé. Então é possível sim esses que eram salvos perder a salvação pelas suas escolhas. O mérito da salvação é todo de Cristo, o mérito da condenação é todo de quem se condena. Então isto é fato, Nós somos salvos pelo mérito de Cristo e condenados pelo mérito de nós mesmos. Nós já nascemos condenados, mas aí temos a oportunidade, aquilo que Hebreus diz o seguinte aí, que são pessoas que pecam voluntariamente. Depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício. E em Hebreus
6 diz o seguinte: é impossível que os que uma vez já foram iluminados, provaram o dom de Deus, fizeram-se participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do futuro. Ou seja, o pacote completíssimo da salvação, estes tais citados em Hebreus e também em Timóteo, que naufragaram da fé, Timóteo 4, que apostataram da fé. É evidente e claro que são pessoas que receberam a clareza do Evangelho e estavam num status de salvos e optaram por naufragar da fé, abandonar. Tinha todo o conhecimento, porque para ser um apóstata ele precisa conhecer com amplitude, pelo menos a totalidade da graça ninguém vai conhecer, mas o total suficiente para entender o que é o projeto da salvação e compreender de forma clara e lúcida. É destes que Hebreus está dizendo, que Timóteo está dizendo, que são pessoas que caíram e não têm mais retorno. Então existe sim a possibilidade de um salvo perder a salvação. Saudações a todos, espero ter esclarecido este ponto. Óbvio, é um ponto de vista meu, calvinista nenhum vai concordar, e se aparecer os tais, que são meus irmãos também, vão vir aí abaixo e me refutar fortemente. Tranquilo, não tem problema. Eu sempre enfatizo, não sou calvinista, não acredito na graça irresistível, nem tampouco na predestinação da forma que eles entendem. Saudações, um ósculo santo, aquele beijão no coração, um abraço fraterno e até o próximo vídeo.